Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Os reajustes salariais realizados em fevereiro tiveram perdas para os trabalhadores em 60% dos casos. Esse é o principal dado revelado pela análise de 119 reajustes analisados pelo DIEESE, situação que deve se agravar com o aumento da inflação nos próximos meses. Para analisar esses dados, nós vamos conversar agora com o sociólogo e técnico de sistemas de acompanhamento de informações sindicais do DIEESE, Luiz Ribeiro. Bom dia, Luiz, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos e todas. Luiz, os dados mostram aí que 60% dos reajustes ficaram abaixo da inflação. Outros 15 tiveram um índice equivalente e 24 conseguiram um aumento real. É o pior resultado aí desde janeiro do ano passado. O que isso revela sobre a situação dos trabalhadores frente ao atual cenário econômico? Bem, Rodrigo, esses dados eles mostram as dificuldades, né, que os sindicatos, né, e os trabalhadores, né, em geral estão enfrentando, né, para conseguir a recomposição dos seus salários, né. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um dado antes, que esses números eles são preliminares, né, porque nós estamos analisando os primeiros resultados dessa database de fevereiro e como você bem apontou, eles são bem negativos, né, para o conjunto dos trabalhadores, mas eles são dados preliminares, né. E eu tomo como exemplo as informações relativas a janeiro, né? O quadro de janeiro que nós apuramos nesse levantamento atual, ele mostra mais ou menos uma distribuição equitativa, ou seja, um terço ficou abaixo da inflação, um terço conseguiu a recomposição dos salários, né, em relação ao INPC, e um terço ficou acima, né? Esses dados são ligeiramente melhores, né, do que o observado no último estudo que nós divulgamos no mês anterior, quando a gente só havia analisado cerca de 300 informações para janeiro, né? E agora nós já temos 900 informações, né? Porque esse processo é contínuo, né? Continuam sendo registrados nas bases de dados do Ministério informações sobre as bases anteriores, e esses dados vão mostrando uma possível evolução, né? Geralmente negociações que demoram mais, isso é uma coisa que a gente vem observando nos últimos meses, né, negociações que demoram mais acabam tendo um resultado um pouquinho mais positivos, né. Eu acho que pode até ser meio evidente, né, porque para conseguir resultados mais positivos é preciso uma atuação muito mais prolongada dos sindicatos, né. Mas é isso, em modo geral, o dado está apontando para resultados ruins, e esses resultados ruins eles refletem, né, a conjuntura ruim. Recentemente saiu os dados da pesquisa de emprego e desemprego, né, do IBGE, né, da PNAD, mostra uma ligeira queda, né, da taxa de desemprego, mas ainda temos um universo de cerca de 12 milhões de trabalhadores desempregados. Nós temos uma queda da renda média, nós temos uma guerra na Ucrânia, né, como todos sabem, isso tem afetado bastante a inflação, entre outras coisas, né, mas isso tem encarecido, por exemplo, o petróleo, gás de cozinha, a alimentação, né? Então, o cenário de inflação alta, um cenário de incerteza, um cenário em que o Banco Central está anunciando que vai aumentar a taxa de juros, né, para fazer frente a essa inflação, ele está trazendo elementos muito negativos, né, que podem impactar negativamente, né, as negociações coletivas. Luiz, a gente vem acompanhando aí que a situação dos trabalhadores vem piorando aí já no último ano, né? Principalmente uma queda brusca na renda, o desemprego ainda alto, isso tudo mesmo depois da reforma trabalhista, que ia criar milhões de empregos e na verdade se mostrou uma grande mentira, né? O que é preciso ser feito para melhorar as condições de emprego e renda dos trabalhadores no Brasil, Luiz? Oi, Rodrigo. Então, retomando, né? Agora, acho que está perfeito, né, o áudio, né? O que é preciso, é preciso fazer muitas coisas, mas basicamente mudar a política econômica. O Brasil está com uma economia patinando desde a recessão de 2014, 2015, né? E as medidas que foram adotadas pelos governos, pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro em seguida,
elas não enfrentam o problema econômico como é devido, né? Eles vão em busca de mais e mais liberalização da economia, de retirar o Estado como elemento que poderia incentivar o desenvolvimento, vão desmobilizando, desmontando as políticas públicas e, e vão assim, e no âmbito das relações de trabalho, eles vão flexibilizando o mercado de trabalho, vão retirando direitos dos trabalhadores com a justificativa que isso geraria emprego. Todas essas políticas estão equivocadas, né? Algumas medidas foram adotadas, talvez de forma mais acertada, mas não por ação desses governos, mas sim por pressão da sociedade. E aí eu destaco, por exemplo, algumas das medidas foram adotadas durante a pandemia da Covid, né? Como o pagamento de benefícios emergenciais, as medidas de suspensão temporária e contrato de trabalho com pagamento de benefícios, né? Então, o que seria preciso é ter uma política mais ativa dos entes públicos, do Estado, para estímulo da atividade econômica, né? E numa situação como essa que nós estamos vivendo nesse ano de 2022, com o agravante de uma guerra, em que o comércio mundial ele é profundamente afetado, e você tem uma elevação dos preços, né? Por exemplo, esse é um dos efeitos, a elevação dos preços, em geral, preços que são de produtos administrados, né? Como combustíveis, LP. Seria preciso ter uma medida mais efetiva de proteção da população, da classe trabalhadora e da população em geral, né? A respeito desses preços, né? Porque a contenção da inflação, não através do aumento da taxa de juros, mas pelo controle desses preços, né? Por exemplo, poderia ser uma medida muito positiva, né? Para que possa surtir efeitos, né? Na negociação coletiva e no desenvolvimento econômico, evidentemente, né? Perfeito, Luiz. Muito obrigado pela sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual e um bom dia para você. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Conversamos aqui com o sociólogo e técnico de sistemas de acompanhamento de informações sindicais do DIEESE, Luiz Ribeiro.